Seja muito bem-vindo a esse canal de investimentos. Meu nome é Júlio César e hoje a gente vai falar sobre se vale a pena ou se não vale a pena a gente ficar diversificando muito os nossos investimentos. Vamos saber, vamos entender um pouquinho sobre isso, porque eu imagino que seja uma dúvida de muitas pessoas que acompanham aqui o canal. E antes da gente começar, eu gostaria de te pedir, como sempre, que você clique no botão que está aqui abaixo desse vídeo e se inscreva no canal. E também não deixe de curtir o vídeo, de ativar o sininho para você receber todas as notificações sempre que eu colocar um vídeo novo no ar. E compartilhar o vídeo, porque você me ajuda muito e pode ser que ajude também alguma outra pessoa que talvez tenha dúvidas sobre o tema desse vídeo. Bom, desde que eu comecei a investir na Bolsa de Valores lá em 2006, eu passei por duas fases no que tange a diversificação dos investimentos. Em primeiro momento, muitas pessoas falavam que era necessário que eu diversificasse muito o meu patrimônio para que eu não corresse tantos riscos. E outras pessoas, em outra fase, na segunda fase, pessoas falavam, profissionais me falavam que eu tinha que diversificar muito pouco, porque senão eu não obteria um retorno adequado. Isso gera aquela confusão, né? Então o primeiro grupo, a primeira fase, eles falavam que era importante que eu não colocasse todos os ovos na mesma cesta. E nessa segunda fase, falavam que, na verdade, eu deveria colocar todos os ovos na mesma cesta e vigiar a cesta. Então isso causa uma confusão. E aí você deve estar me perguntando, poxa, tá, mas e qual é o correto? O que eu posso te dizer é que não existe uma regra de diversificação que valha para todos os casos. Por exemplo, Peter Lynch, grande economista e gestor de um grande fundo nos Estados Unidos, bateu o mercado durante várias décadas e ele tinha na carteira um portfólio de mais de 700 ações. Da mesma maneira, Warren Buffett, considerado o maior investidor do século, por meio da Berkshire Hathaway, que é a empresa da qual ele é o CEO, tem mais de 40, se eu não me engano, 43 ações no portfólio da Berkshire. O próprio Charlie Munger, que é um grande parceiro e sócio do Warren Buffett, ele costumava ter entre 3, 4, 5 ações no máximo na carteira. Então não tem muito uma regra. E se você for pensar, um empresário que cria uma empresa e faz com que essa empresa seja bem sucedida, ele tem uma ação, na verdade um tipo de ação, daquela mesma empresa. Ele não está diversificado em outras empresas necessariamente. Pode ser que sim, pode ser que não. Então não tem bem uma regra que valha para todos os casos como diversificação. Mas uma coisa que de certa forma me incomoda no mercado financeiro como um todo, até mesmo nos profissionais ou em leigos que estão falando sobre o assunto, é quando dizem que mais de 16 ativos na carteira, por exemplo, mais de 16 ações, você já não gera diversificação, você não se utiliza do benefício da diversificação. E eu discordo, mas eu compreendo de onde que vem essa tese. Essa tese vem do seguinte gráfico. Esse gráfico então mostra a diferença entre risco diversificável e o risco de mercado, que é o risco não diversificável. Veja que abaixo da linha curva a gente tem aí o risco diversificável, que é aquele que reduz, que é aquele que diminui, quanto mais você aumenta o número de ativos, de acordo com o eixo X que a gente vê. Agora, perceba que o risco não diversificável, que é o risco de mercado, independentemente do número de ativos, ele se mantém constante. Ou seja, quando você está em um determinado contexto, por exemplo, um país, você tem o mesmo risco não diversificável. No caso do nosso país, é o risco Brasil. Então, para todos os ativos, o risco Brasil é basicamente o mesmo, independente do ativo que esteja dentro do nosso país. E é basicamente esse gráfico aqui que as pessoas se baseiam para dizer com relação à quantidade de ativos e o tamanho do risco. Perceba que por ser um gráfico exponencial, invertido, negativo, quanto maior o número de ativos, mais você consegue reduzir o seu risco. Em compensação, chega um momento em que a diversificação nesse contexto ela já não faz tanta diferença, conforme eu mostro nesse outro gráfico aqui, que é basicamente o mesmo gráfico. Veja que abaixo a gente tem uma faixa que é o risco não diversificável, mas a gente tem a linha exponencial, que é o risco diversificável. E quanto mais você aumenta o número de ativos, mais você consegue reduzir o risco, mas a partir ali de 16 ativos, ele mostra que tem uma redução de 94% do risco, mas você já não consegue mais, digamos que você aumente para 20 ativos, o seu risco não aumenta tanto e provavelmente o seu retorno reduziria bastante. Então é esse o gráfico que costumeiramente algumas pessoas utilizam para justificar que a partir de 16 ativos você já não tem o benefício da diversificação.
mas a gente vai ver que não é bem assim. Bom, esse gráfico mostra aí de maneira muito clara e, ao meu ver, muito assertiva, a diferença entre risco sistêmico e risco não sistêmico. Mas o que não se fala dessa regra são duas coisas. A primeira é que os ativos aí são altamente não correlacionados. E também são ativos muito aleatórios, por assim dizer, né? Então pensemos em ativos não correlacionados, ou seja, não são todos os 16 ativos, não são 16 bancos, ou não são 16 ativos baseados em commodities, né? Cujo produto principal são commodities, ou não são 16 ativos cuja carteira está baseada em tecnologia. São 16 ativos, de certa forma, em setores aleatórios, ativos não correlacionados. Até porque, convenhamos, se você tiver 16 ativos, mas 4 ou 5 deles são bancos, provavelmente você já poderia excluir desses 16 os 4 ou 5. Então você poderia considerar que, na verdade, está diversificado apenas em 11 ativos, porque esses ativos são muito correlacionados. E no momento de alguma regulação do setor bancário, por exemplo, esses ativos vão ser impactados de maneira muito semelhante. Então a gente tem que entender, e é por isso, né, que o Peter Lynch tinha tantos ativos, porque muitos dos ativos que ele tinha estavam muito correlacionados, então ele poderia se dar o luxo de diversificar muito mais. Um segundo ponto que a gente tem que entender aqui é que os 16 ativos eles têm a mesma proporção para que essa regra funcione. Porque se você tiver, por exemplo, um ativo corresponde a praticamente 30% da sua carteira, certamente essa regra já não vale tanto, porque 1/3 da sua carteira, praticamente, é um ativo só. Os outros 15 ativos estão muito divididos, então, na verdade, você está concentrado em uma só ação e diluído nas outras 15, por exemplo. Então, a gente tem que sempre avaliar se essas regras prontas, na verdade, não tem nuances que a gente ainda não consegue compreender a fundo. Mas tem algo muito interessante também que vale a pena a gente falar aqui no vídeo, que está mostrado no seguinte gráfico. Esse gráfico mostra algo bem interessante, que é a variabilidade do seu retorno vai estar diretamente relacionada com a sua diversificação. Porque veja o seguinte, no eixo X a gente tem um número de ações, né? Aqui poderia ser ativos, mas estão falando sobre stocks, né? Então são as ações. Quanto mais se aumenta o número de ações na carteira, menor tende a ser a variabilidade do retorno. O retorno aqui seria a rentabilidade, o quanto você ganha. Então veja que quando você tem apenas um ativo, você pode tanto não ganhar nada, quanto ganhar 200% ou até mesmo mais. É claro que isso aqui é só um gráfico ilustrativo, mas veja que se você tiver 10 ativos na sua carteira, você já reduz a variabilidade tanto para menos quanto para mais. Você já não vai provavelmente ter um retorno zerado, mas vai ter um retorno ali entre 60%, 140% e 135%. Já se você tiver uma carteira com 25 ações no seu portfólio, a variabilidade tende a ser ainda menor. Então veja que vai variar entre 80% e 120% e assim sucessivamente, né, tendendo ao infinito. Então veja que quanto mais ações você tem no portfólio, quanto mais ativos você tem na sua carteira, menor tende a ser a variabilidade do seu retorno, mais previsível ele tende a ser. Portanto, vale a pena ou não vale a pena a gente fazer a diversificação da nossa carteira? Com certeza, muito recomendável você diversificar, você não colocar todos os ovos na mesma cesta. Até porque, convenhamos, um simples evento pode acabar com a sua carteira inteira de investimentos se você tiver apenas um ativo na carteira, ou se você tiver muito pouco diversificado, ou diversificado somente em ativos correlacionados. Alguém que diversifica só tem 4 ativos na carteira e os 4 são de setores bancários, praticamente não está diversificado. Então, isso é muito importante que a gente entenda. Se você quiser ter uma proteção de longo prazo, quiser investir para o longo prazo, é uma obrigação sua fazer uma boa diversificação da sua carteira, sempre entendendo a diferença entre ativos não correlacionados e a diferença entre ativos muito correlacionados. Agora, Júlio, mas eu estou começando agora, eu tenho muito pouco dinheiro para investir. Você acha que mesmo assim ainda vale a pena eu diversificar? Bom, se você está começando agora e aquele dinheiro, né, aquele valor que você vai começar a aportar, representa muito pouco do seu patrimônio atual, talvez não valha a pena você diversificar tanto assim, porque como eu mostrei no gráfico anterior, quanto mais você diversifica, menor é o seu retorno também. E se você está no começo do processo de acumulação, provavelmente o seu retorno vai ser tão pequeno que não vai ter um impacto, vai demorar muito para você ver um impacto na sua carteira. Então talvez é um único caso
em que você talvez não precise diversificar tanto é ali no começo, quando você tem pouco dinheiro e quando você ainda está, né, fazendo os seus primeiros aportes. A partir do momento que você já tem uma carteira maior, um patrimônio maior, ou então vai começar investindo um patrimônio já um pouco grande, vale a pena você diversificar, especialmente se a gente estiver falando de investimentos por longo prazo, investimentos com o método buy and hold. Bom, então era isso que eu tinha para falar hoje, espero que você tenha gostado desse vídeo. Coloca aqui embaixo um comentário dizendo por que você gostou, se fez sentido para você. E aí, também não deixe de se inscrever, não deixe de curtir aqui o canal, comentar, compartilhar o vídeo, todo aquele processo que você já conhece, você me ajuda bastante fazendo isso, tá bom? Grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!